Está aí firme e forte, dia após dias, e sempre a gente buscando o ideal. Eu creio que nos tempos de hoje, né, difíceis, nesses tempos congelados, onde as pessoas estão tão frias, né, eu acredito que nem todo mundo busca Deus. Quer saber de Deus porque é coisa de velho, é coisa de pessoa desocupada, né? E vê que está envelhecendo, começa a focar em Deus. Tem pessoas que pensam assim, mas na verdade não é assim. Quando a gente atinge uma idade, né? A gente atinge um amadurecimento, a gente amadurece, né? Então a gente começa a ver que estamos praticamente na metade da vida, né? Se é que vai chegar a outra metade, não sabemos também. Mas aprendemos e queremos saber de Deus, de Jesus, de buscar o Criador, né? E tá sempre fazendo o que Deus pede pra gente fazer. Leve o Evangelho, compartilhe o Evangelho, pregue para as pessoas, fale para pessoas de Deus, de Jesus, que Jesus te ama, que Jesus está com saudade de você. Fale assim. É bom estar na casa de Deus. É bom ouvir a palavra do Senhor. É bom louvar a Deus. Mas o importante na casa de Deus é que você sinta-se bem e você entregue o seu coração. Abra as portas do seu coração para Jesus entrar, para Jesus também fazer morada. Realmente não é difícil não. Difícil é você ficar em casa. Não podemos ficar em casa porque tem lugar para a gente ir congregar. Compensa a gente ir congregar e a gente falar de Jesus, falar de Deus, porque é importante para o crescimento da família, é importante para a vida das pessoas, tudo realmente é importante quando se trata de Deus, Salvador, Criador, o dono de todas as coisas, ouro, prata e bronze. Realmente quem manda é Deus nesse mundo, né? É difícil aceitar Jesus? Não. É difícil as pessoas abrir a porta do coração para Ele. Realmente, aí sim é difícil. Porque hoje, se você for começar a analisar, as pessoas preferem o mundo, preferem as coisas, preferem estar no momento hardcore, naquele momento. Mas não quer saber do depois. Só quer saber do depois quando tá passando por luta, por dificuldade, tá passando por tristeza, depressão, doenças. Doenças tanto veneras ou não veneras, ou problemas. Então realmente buscam Deus nessa hora que precisam dele para alguma coisa ou um propósito, ainda mais se for de cura. Realmente Deus ele ajuda, Deus ele te dá tudo, te dá a vitória, te dá o renovo, te dá a vida. Realmente ele dá o que você quiser, o que você pede ele vai te dar. Agora cabe você também receber e também entender, pô, eu recebi uma cura, eu recebi algo de Deus, então tenho que fazer algo para Deus, porque Deus ele tem um propósito na minha vida, ele tem um chamado para mim. Então eu acredito que Deus tem um chamado para todos, em várias áreas. Eu creio que o meu chamado é ficar na internet fazendo vídeo e falando de Deus para as pessoas, porque hoje eu acredito que é o compartilhamento, é o evangelismo mais eficaz do mundo hoje, é a internet, onde todo mundo acessa a internet. Isso é bom, é satisfatório, genial, perfeito para mim e perfeito para Deus, porque vai alcançar almas, vai alcançar vidas e realmente tem alcançado muita gente que necessita de uma palavra de ânimo, de força. E TMJ, estamos junto nessa. Realmente é o que a gente precisa muito.
E primeiramente hoje a gente vamos falar pouco da Bíblia, porque o conteúdo também hoje ele é pequeno, não é muito grande. Igual eu falei numa leitura anterior, né? Agora vamos ler por partes, assim, a minha esposa me ensinou, então vai ficar mais prático, vai ficar mais rápido. Assim também eu termino até mais cedo. Antes eu fazia muito longo. Então a gente vai fazer curtíssimo agora, para você entender um pouco da palavra de Deus, um pouco de Jesus e um pouco do que aconteceu ali em Jerusalém. Então a gente vamos abrir nossa Bíblia. Vamos lá no livro de João. Realmente hoje vamos estar lendo mais um capítulo de João, com alguns versículos. Então, quando a gente fala de João, a gente já fala de Jesus, Jerusalém, templo sagrado, comércio, escrituras sagradas, aí os líderes judeus, e também vamos falar também de discípulos, e as escrituras sempre vem falando, sempre vem alertando o seu povo. Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Se ele foi à cidade de Jerusalém, então pode ter certeza que ele foi para o templo dele, a casa do Pai, onde ora, onde medita, fala com Deus, se reúne os irmãos para estar em comunhão. E nesse dia que Jesus foi ao templo, ele viu uma coisa ali que ele não gostou. Isso aqui está na Bíblia. É Bíblia. Então realmente, o que Deus não gosta que você faça, que na casa de Deus, comércio. Deus, Jesus, ele abomina o comércio. Ele não gosta do comércio. E hoje as igrejas, elas fazem ao contrário do que Deus está pedindo. Se Deus está falando, não faça comércio na casa de Deus. Se você insiste, você está indo contra Deus. Por que você está na casa de Deus e por que você faz o comércio na casa do Pai? Você está praticamente errado. Você está errado. Se Deus está falando, não faça o comércio, não faça o comércio. Olha, quantas igrejas faz comércio na casa do Senhor? Quantas? Milhões de igrejas. Principalmente quando tem vendas. Agora, quando é vendido, qualquer coisa que você vende na casa do Senhor, na casa de Deus, simplesmente é chamado de comércio. Do que adianta você dobrar o joelho? Do que adianta você ir lá no culto, ficar 2 horas olhando pregação, louvando, fazendo o melhor para Deus, sendo que no final do culto você abre um mercado, você abre uma venda. Realmente, você perdeu a benção. Você perdeu a benção, porque você está contra os princípios de Deus. Deus não quer que você faça comércio. Aí acontece, Deus não quer comércio. Deus não quer nada que vende dentro da igreja. Se a palavra é pregada, se está aqui na Bíblia, por que você vende? Eu já fui muitas vezes nas igrejas que vende as coisas, fazem comércio e não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com Jesus. Parece que essa passagem de João, ela nem existe na Bíblia dessas pessoas que fazem comércio. Não existe. Então Jesus, ele chegou ali, tirem tudo isso daqui. Tirem tudo isso daqui. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todas aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Todo mundo que estava ali, Jesus expulsou. Tinha que expulsar. Ele não queria o comércio ali. Tirem tudo isso daqui. São palavras de Jesus. Fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram da palavra das escrituras sagrada que dizem. Aí o líder judeu perguntou para Jesus: que milagre você pode fazer
para nos provar que tem autoridade para fazer isso. Então, os judeus, eles confrontavam sempre Jesus. Eles mesmos pegaram Jesus, o mataram. Então, eles mesmos vão confrontar Jesus até o fim. Eles não vão parar. Por mais que Jesus fazia milagre, metade deles acreditavam, metade não acreditava. Mas aqueles que acreditavam, tinha fé e não tinha fé, e voltava para trás, blasfemava contra Jesus e contra Deus. Era assim. Por mais que via o milagre, ainda duvidava. Tinha dúvida das coisas. Então, Jesus respondeu: derruba esse templo e eu construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: a construção desse templo durou 46 anos. Ele vai derrubar e construir em 3 dias. Os judeus deram risada. Eles deram risada. Eles não acreditaram em Jesus. Só que Jesus não estava falando de material. Jesus não estava falando do templo construído ali. Jesus estava falando, está até explicando aqui. Porém, o templo do qual Jesus está falando era o seu próprio corpo. Aí os discípulos lembraram na escritura. Eu vou lá na cruz, né? Eu vou morrer, em 3 dias vou ressuscitar. É a mesma coisa que está falando aqui, Jesus. Porém, o templo qual Jesus está falando era o seu corpo. Não estava falando daquele templo, daquele lugar, daquele local. E lá no finalzinho, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto, então creram nas escrituras sagradas e nas palavras. Porque eles já lembraram essa mesma passagem, essas mesmas palavras, Jesus tinha falado quando ele morreu. Vou ressuscitar em 3 dias. O Pai não é mentiroso, não. O Pai realmente ele é verdadeiro. Ele fala e as coisas acontecem. Então, os judeus sempre era assim. Não só os judeus, como os sacerdotes, os líderes, eles nunca creram em Jesus. Não creram porque quando Jesus ressuscitou, o que acontece? O soldado viu que no 3º dia Jesus tinha ressuscitado. Então eles fizeram de morto. Jesus passou por ali. E rapidamente o soldado levantou e foi contar para os reis deles que Jesus tinha ressuscitado. Então os reis pegou o dinheiro e pagou para os soldados. Acho que foi, não lembro quanto que era, se era 50 mil, eu não lembro quanto que era, mas pagou em dinheiro para os soldados mentirem. Então vocês mentem, fala que os seguidores de Jesus, os cristãos, os profetas, os sacerdotes, eles roubaram o corpo e levaram e estão mentindo. Então fizeram o soldado mentir, pagaram para os soldados mentir, e na verdade Jesus tinha ressuscitado. E até hoje essa guerra é assim. Metade acredita e metade não acredita. Por isso que é um país que vive em guerra. Israel, aquela parte de Afeganistão, tudo ali. É por isso que fica sempre Islã, fica sempre guerra. É uma guerra santa que nunca vai ter um fim. Então é muito complicado. Aquele povo lá. Aquele povo ali é um povo mal ingrato. É um povo mal ingrato mesmo. E essa passagem, ela também tem Mateus 21, 12 ao 17, e também tem Marcos 11, 15 ao 19, para vocês verem. Sempre a passagem, ela vai lembrando quando se trata de Jesus. Eu tô com sono já, mano. Então, é palavra de Deus proféticas, é palavra de Jesus, é palavra maravilhosa, que vem ajudando muita gente a se fortalecer na palavra de Deus. E que Deus possa abençoar as tuas vidas, que Deus possa estar com você hoje e sempre. E Deus abençoe a todos. Amém. Um forte abraço aí. Bateu o sono agora, hein? Agora eu vou dormir. Tirar um cochilinho gostoso. E até mais e tchau! É nóis!